Amém, amém. A minha pergunta para você é se você já orou para alguém ser salvo e essa pessoa, ela recebeu e encontrou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você já orou por alguém assim? Levanta a sua mão, quero ver se você já orou por alguém e essa pessoa foi salva. Mais uma pergunta, você já orou por alguém enfermo, alguém que estava com alguma enfermidade, alguma doença, e essa pessoa recebeu milagre, recebeu cura? Eu quero ver aqueles que oraram em fé por pessoas aqui. Amém, glória a Deus. Amém, Senhor, obrigado por isso, porque nós já vivemos em um corpo, em uma comunidade de homens e mulheres que têm colocado a vida de oração em prática. Amém? Eu queria começar a ministração dessa noite falando sobre o Charles Spurgeon. Pode colocar a foto aí do Instagram do Charles Spurgeon. A foto instagramável do Charles Spurgeon, uau! Ele viveu em 1800, o Charles Spurgeon. E o Charles Spurgeon ele foi conhecido como o príncipe dos pregadores. E existiam algumas evidências quando o Charles Spurgeon pregava. E uma das evidências é que ao final de cada ministração, muitas pessoas eram curadas de suas enfermidades a partir das orações que eram feitas no altar. E as pessoas perguntavam para Charles Spurgeon qual é o seu segredo. Qual é o segredo dessa presença que você carrega e quando você ora pelas pessoas, os céus se movem na direção das necessidades das pessoas. E o Charles Spurgeon contou o segredo dele. Ele disse, meus irmãos, meu segredo está aqui na sala de baixo que nós estamos aqui agora. Há 300 pessoas em oração. Há 300 pessoas orando, gerando, clamando ao Senhor, clamando pelo culto, clamando por pessoas serem salvas, clamando por pessoas serem transformadas pelo poder do Evangelho. E uma outra vez o Charles Spurgeon estava dirigindo um tour pela igreja, e nesse tour com os seminaristas ele falou o seguinte, eu vou mostrar para vocês o sistema de aquecimento da nossa igreja. E os seminaristas achavam que eles iriam encontrar uma sala cheia de máquinas, porque ele viveu, se não me engano, lá na Inglaterra, e iria encontrar uma sala onde tinha ali o ar-condicionado, mas o aquecedor da igreja. Mas quando abriu a porta, quem estava lá nessa sala eram esses 300 homens e mulheres de oração, gerando aquele culto na presença de Deus. O sistema de aquecimento de uma igreja é quando você dobra os seus joelhos, é quando você busca a presença do Senhor, é quando você levanta as suas mãos para o alto e atrai a glória do Senhor. E eu vejo aqui essa igreja também que tem esse sistema de aquecimento, amém? Apesar de vivermos uma cidade tão quente, mas nós precisamos cada vez mais do calor do Espírito Santo e do seu fogo no nosso viver, amém? O Charles Spurgeon, ele disse uma vez, pode colocar a frase dele aí, eu preferiria ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Mais uma vez, eu preferiria ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. E certa vez as pessoas descreveram o Spurgeon, quando ele orava parecia que a pessoa do Senhor Jesus estava ao seu lado enquanto ele estava ali orando. E multidões, então, por causa desses milagres, desses sinais, dessas respostas de oração, seguiam a influência desse homem chamado Charles Spurgeon. E eu creio que você também pode ser um homem que marca uma geração. Eu creio que você hoje, tomando uma decisão realmente de estar na presença do Senhor, e estar nutrindo em seu tempo devocional, tanto de Bíblia como de oração, você pode ser um homem e uma mulher de oração, que aquilo que você fizer para o Senhor vai reverberar pelas próximas gerações. Como esse homem que viveu em 1800 e hoje eu estou contando a história dele para vocês. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Sei que o Eduardo falou, sobre Jesus está aí às portas, mas ninguém sabe. E por não sabermos, nós precisamos continuar nos santificando, nos entregando a Jesus. E eu creio que você pode ser esse homem, essa mulher que vai anunciar Jesus com poder e com autoridade. Vamos ler o que a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Esse versículo tão pequeno que vai ser o centro da nossa meditação nessa noite. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Queria que os homens de Deus lessem agora com fé esse versículo. Vamos lá, homens de Deus.
As mulheres de Deus. E eficaz. Feche os seus olhos. Vamos consagrar esse tempo da palavra diante do Senhor. Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua casa. Pelo privilégio, Senhor, de levantarmos o Teu nome. A Tua casa é lugar de cura. A Tua casa é lugar de restauração. A Tua casa é lugar de novos começos. E aqui, Senhor, nesse momento que nos expomos diante da Tua palavra, das Tuas promessas, eu oro que corações sejam edificados, despertados, avivados e conduzidos, Senhor, ao centro da vontade do Senhor. Eu oro agora toda distração, toda situação que Satanás tenta se levantar no nosso meio, querendo arrancar o nosso coração e os nossos olhos da Tua palavra. Eu oro para que essas situações saiam em o nome de Jesus e que a nossa atenção e os nossos olhos estejam na pessoa do nosso amado Senhor Jesus. E a igreja pode dizer comigo, amém. Glória a Deus. Quem escreveu esse texto, esse livro? Tiago, irmão do nosso Senhor, um apóstolo. E, segundo a tradição apostólica, o Tiago, ele tinha 2 apelidos. Esse discípulo de Jesus, ele tinha 2 apelidos. O Tiago era conhecido como Justo e também ele era conhecido como Joelhos de Camelo. Mas como assim, pastor? Joelhos de camelo? Porque o Tiago, ao adquirir intimidade com o Senhor e buscar tanto a presença de Deus e orar tanto de joelhos, os seus joelhos se transformaram que calos nos joelhos. A pastora Rebeca, que é a nossa líder internacional, ela conta que quando ela estava cuidando do seu pai, do pastor Melvin, apóstolo Melvin, que já está na glória, quando ele era bem velhinho, e ela cuidando das pernas dele, passando creme nas pernas do pastor Melvin, quando ela passava as mãos nos joelhos e nos pés do pastor Melvin, ele encontrava também esses calos. E esses calos, assim como os cabelos brancos, eles são adquiridos por meio de uma vida de oração. Eles são adquiridos por meio de realmente estarmos na presença de Deus. E assim como o Tiago, ele tinha autoridade para falar para nós sobre oração, dizendo que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Eu creio que assim também você vai ser um homem que ora também com eficácia. Diga assim comigo, oração eficaz. Esse é o tema da palavra de hoje. E o que significa a oração eficaz? A oração eficaz é aquela oração que tem resultado. Você ora e acontece. Você ora e os céus se movem na direção daquela situação que você está clamando e pedindo ao Senhor. É quando realmente os resultados eles vêm e o poder de Deus ele é demonstrado através da oração. Tiago, no capítulo 5, no versículo 15, olha o que o Tiago continua dizendo para nós sobre uma vida de oração. Ele diz que a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Então essa oração eficaz é essa oração que tem resultado, que tem o propósito estabelecido pelos céus de não apenas curar alguém, mas também fazer a obra completa de Deus, conduzindo uma pessoa à salvação, conduzindo uma pessoa ao coração do Senhor. E nós temos um Deus poderoso e eficaz. Diga assim comigo, eu tenho um Deus poderoso e eficaz. E o nosso Deus estabeleceu essa comunicação, a oração é uma comunicação. E a oração é uma comunicação também poderosa e eficaz. E nós precisamos aprender essa série de palavras sobre oração, é porque nós precisamos aprender a orar. Esse é o clamor do nosso coração desde a primeira palavra. Senhor, nos ensina a orar. E há 5 passos aqui, há 5 princípios bíblicos para nós orarmos uma oração que tem resultado. Uma oração que o poder de Deus ele vem através e é liberado através da oração. Então vou colocar para vocês esses 5 passos. Não se assustem porque eu vou passar um pouquinho rápido, mas você já vai entender o porquê. O primeiro passo, o primeiro princípio para uma oração eficaz. Em primeiro lugar, a dependência de Jesus. O segundo princípio para uma oração eficaz, a separação do pecado. O terceiro princípio, a fé na palavra de Deus. O quarto princípio, orar segundo a vontade de Deus. E o quinto princípio,
pedirmos com intensidade. Eu estou concluindo essa série de palavras hoje de oração, e esses 2 primeiros pontos para uma oração eficaz, nós já falamos sobre eles nos domingos anteriores. Nossa primeira palavra, ensina-nos a orar, onde fala da dependência, onde falamos da dependência de Jesus. E a segunda palavra, se o meu povo orar, falamos também da questão da separação do pecado. E nessa noite eu vou continuar esses princípios de uma oração eficaz, falando da fé na palavra, falando da oração segundo a vontade de Deus e falando de pedir insistentemente, com insistência. Se você perdeu algumas das 2 palavras anteriores, não fique triste. Você pode encontrar na internet, lá no nosso canal, acessar lá, ouvir, compartilhar também. Obrigado você que tem compartilhado, semeado essas palavras na vida de outras pessoas. Então, como eu disse, o tema da nossa palavra hoje é oração eficaz. E como nós vamos obter resultados, como nós vamos receber do céu, do poder do Senhor derramado, nós vamos então aprender. E ao final dessa palavra, eu fiquei tão feliz hoje pela manhã quando o mural virou. E eu vi esse mural todo preenchido, porque você veio com fé hoje para a igreja, amém? Eu creio que você veio hoje mesmo esperando que algo do céu aconteça sobre a sua vida. E quando eu vi todos esses pedidos, todos esses nomes, eu falei, uau, Senhor, eu creio que nossa noite vai ser uma noite de milagres, amém? E ao final você vai ser desafiado, porque nós estamos falando de aprender a orar, e nós somente vamos aprender a orar orando. E no final você vai orar comigo, por cada um desses nomes que vocês colocaram aqui na presença do Senhor, e eu creio, como a palavra de Deus, que a oração, ela é poderosa e eficaz. Eu creio que o Senhor vai tocar o coração de cada uma dessas pessoas em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus por isso. Em primeiro lugar aqui, a fé na palavra de Deus. Atos capítulo 14, versículo 8 e 9. Atos capítulo 14, versículo 8 e 9. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Esse texto aqui está descrevendo a história de um homem paralítico. Um homem que desde a sua infância nunca havia andado. Eu queria que você, com a sua imaginação santificada, começasse a se colocar no lugar desse homem, que nunca teve a oportunidade de repente, correr numa praia. Quem aqui já correu numa praia? Quem aqui já sentiu com os pés a areia de uma praia? Eu oro para que essa bênção caia sobre a sua vida, em nome de Jesus, em breve. Esse homem aqui, ele nunca viu, ele nunca sentiu essa oportunidade de correr, de sentir os seus pés, de se locomover. Ele era realmente um homem que carecia, precisava das pessoas. A necessidade, a situação dele aqui é que para ele se movimentar, ele precisava se arrastar no chão. Imagine você se arrastando no chão para chegar, para fazer alguma coisa. Pense na dificuldade. E não somente ele se arrastava no chão, ele precisava de alguém muito misericordioso e compassivo que tomasse ele nas costas e o carregasse para algum lugar. Então esse homem realmente era um homem que tinha uma condição limitadora. E quanta realmente luta, quanto esforço para esse homem continuar a vida dele. E eu penso que esse homem, ele poderia ser uma pessoa talvez conformada com a sua situação. Afinal de contas, ele nasceu assim, e ele pensava assim, eu vou morrer também assim. Eu vou ser assim, paralítico, o resto da minha vida. Talvez esse homem aqui, a sua mente já estava acostumada com aquele padrão. Afinal de contas, ele havia nascido daquela forma. E eu penso que muitas pessoas também estão no mesmo nível desse homem. Muitas pessoas já estão vencidas pelas adversidades. Elas dizem, não tem mais jeito. Eu vou ser para sempre assim, a minha família não vai mudar, o meu filho não vai mudar. Talvez pessoas que já desanimaram, que já perderam a fé, que estão abatidas e que já desistiram da vida. Mas um dia aconteceu um mas na vida desse homem. Diga comigo um mas. A página virou na vida desse homem. O dia que ele estava ali sentado em algum lugar e ele ouviu uma multidão se aglomerar ao redor de um homem, uma multidão curiosa,
que estava ouvindo aquilo que aquele homem estava falando. E o homem falava com um tom energético, ele falava com o coração dele cheio daquilo que ele estava vivendo. O homem que a multidão seguia era Paulo. E o Paulo falava ali aquilo que o seu coração estava cheio. A sua boca anunciava o evangelho. A sua boca anunciava Jesus. A sua boca falava do Senhor. E o Paulo falava, olha, por onde eu tenho andado, cegos estão vendo. Por onde eu tenho andado, surdos estão ouvindo. Por onde eu tenho andado, mães estão recebendo de volta nos seus braços os seus filhos que morreram, mas a presença do Senhor ressuscitou esses filhos. Por onde eu tenho andado, paralíticos têm levantado, têm andado. Aquele homem que estava ali à margem, ali ouvindo aquelas informações. Eu imagino que quando ele ouviu o apóstolo Paulo falar, que paralíticos estavam andando, aquela palavra saltou na cabeça dele. A fé brilhou no coração daquele homem. O coração dele começou a bater aceleradamente. Ele começou a pensar, se esse Deus, se esse Jesus que esse homem está pregando, se ele está aqui, se ele pode fazer, quem sabe um milagre não chegue na minha vida. Quem sabe hoje é dia de virar a página da minha história. E o Romanos 8,11, olha que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 8,11, que possivelmente era a mensagem que ele estava anunciando ali naquela rua. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Talvez foi isso que aquele homem ouviu, que a presença do Senhor, que aquele que havia ressuscitado, ele tinha poder de dar vida ao seu corpo. E aquele homem paralítico com o seu corpo em deficiência, ele talvez pensou, hoje é dia, esse Senhor, ele tem o poder de dar vida ao meu corpo. E o céu do coração desse homem se encheu dessa palavra da fé. Esse homem se encheu daquilo que ele estava ouvindo. Ele realmente creu que Jesus, que o apóstolo Paulo estava pregando, tinha realmente autoridade para tirar ele, para arrancar ele daquela situação. E a minha pergunta para você, qual é o pensamento que habita na sua mente? Qual é o tipo de mentalidade que habita aí na sua cabeça, nos seus pensamentos? Não responda essa pergunta ainda, eu queria que você ouvisse a história dos sapinhos, da corrida dos sapinhos. Teve um dia, foi convocado, os sapinhos, divulgaram lá na Sapolândia, uma corrida, que nem nós temos aqui vários corredores. Levanta a mão os corredores aqui. Levanta a mão os corredores que estão aí, que faz aí atividade, que eu vejo aí nos Instagram de vocês, correndo, ganhando medalha aí. Um dia os sapinhos foram chamados para uma corrida. Eles tinham um alvo, chegar na torre da cidade. E os sapinhos começaram a corrida, a correr e tal. E se juntou uma multidão para, a princípio, torcer por eles. Parabéns, vai lá, continuem, caminhem. Mas essa multidão que começou abençoando os sapinhos, animando, transformou em outra linguagem. Em vez de animar os sapinhos, daqui a pouco, mais na frente, eles começaram a dizer, vocês vão perder, vocês vão desanimar, vocês não vão conseguir chegar lá naquela torre. E um a um os sapinhos foram diminuindo o passo e ficando à beira do caminho. Mas existia um sapinho que ele estava determinado. E ele continuou o passo dele, ele andou mais rápido. E ele vendo as pessoas ali falando, vai perder, você não vai conseguir. E um a um dos outros sapinhos foram ficando pelo caminho. E aquele sapinho determinado, ele chegou lá na torre. E ele ganhou aquela corrida, ele ganhou a medalha. E aí aquelas línguas maldizentes, que ficavam ali falando que o sapinho não iria chegar lá. As línguas foram lá, os sapos, os sapos malignos, foram perguntar para o sapinho por que ele não havia desistido. E eles falam, por que você não desistiu, sapinho? Só que o sapo ele ficou mudo, ele não falou nada. Perguntaram novamente, sapo, por que você não desistiu? E aí se constatou uma coisa, que aquele sapinho ele era surdo. Que aquele sapinho ele não ouviu aquelas coisas, por isso ele conseguiu, por isso ele chegou até lá no final. Olha o que a Bíblia diz lá em Provérbios 4:23. Tenha cuidado com o que você pensa,
pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Lógico, o sapinho ele era surdo, mas assim como o sapinho, você para determinadas conversas, determinados pensamentos, meu irmão, você também precisa ficar surdo para algumas situações que você ouve no seu dia a dia. Você precisa fechar os seus ouvidos para algumas palavras que te colocam para baixo, para algumas palavras que são contrárias ao estabelecimento do reino de Deus na sua vida. Não seja o sapinho surdo, amém ou não amém? Romanos 10:17 diz: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Como a nossa fé cresce? À medida que você ouve a palavra, à medida que você se dedica a conhecer a palavra de Deus, à medida que a palavra de Deus fala ao seu coração, faz diferença no seu dia a dia e na sua jornada. O que encheu o coração daquele paralítico não foi mais a sua impossibilidade, porque ele ouviu falar de alguém ali que tinha o poder de restaurar a sua vida, e ele estava ouvindo falar de Jesus, e ouvir falar de Jesus e da obra de Jesus, daquilo que Jesus tem poder, encorajou aquele homem a crer em Jesus. Atos 14:9 diz: ele ouviu Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha nesse momento já? Ele tinha fé para ser curado. Quantas pessoas às vezes que nós vamos orar por elas, e aí você está ali, eu estou aqui cheio da fé, cheio da palavra da fé, meu irmão, creia, a promessa de Deus é assim, assim, assado, e a pessoa está com aquela cara assim, incrédula, e falando assim: pastor, não vai dar certo não, nem adianta orar. Um milagre com certeza não vai cair na casa dessa pessoa, mas veja onde os milagres de Deus eles caem para corações dessa forma, porque o coração do paralítico ele já estava cheio da fé, ele já estava cheio daquilo que ele tinha ouvido, o coração dele já estava edificado, ele estava pronto para receber do milagre. Versículo 10, Atos 14:10, disse em alta voz o apóstolo Paulo, quando olhou para aquele homem e viu que ele tinha fé para ser curado. Quem aqui tem fé para ser curado? Levanta a mão, glória a Deus por isso. O apóstolo Paulo olhou para aquele homem e viu que ele tinha fé para ser curado, e ele falou: levante-se, fique em pé. E com isso aquele paralítico, um milagre aconteceu. O tempo de Deus chegou na vida daquele homem, ele deu um salto e ele começou a andar. E aqui a Bíblia não fala que ninguém segurou aquele homem, como eu já vi algumas vezes milagre acontecendo, e o pastor, segura aí irmão para levantar da cadeira de roda. A Bíblia não fala isso, que ele levantou, ele começou a andar, ele começou a saltar. O que o apóstolo Paulo viu no coração desse homem? Fé. Viu que ele tinha fé para ser curado. Quando aquele comando de fé foi liberado. Por isso que aqui, você precisa estar muito atento. Os comandos de fé que nós estamos liberando, que a adoração está aqui, Pessoal, vamos levantar a mão, vamos dar um glória a Deus, vamos dar um aleluia, são comandos de fé. Você precisa fluir nesse rio juntamente conosco. Quando aquele comando de fé disse para aquele homem: levante-se, ande, aquele homem obedeceu, e a obediência dele gerou o milagre que ele precisava. Glória a Deus, aquele homem foi curado. E para nós termos, queridos, uma oração eficaz, vai ser muito necessário que o seu coração esteja muito convicto da palavra de Deus, que você tenha fé na palavra de Deus. E a minha pergunta para você nessa semana: quanto tempo dessa semana que se passou você dedicou para sentar lá no seu cantinho a sós com Deus para ler a Bíblia? Quanto tempo você parou essa semana para que a Bíblia sonde o seu coração? Quanto tempo dessa semana você dedicou a ouvir a voz do Senhor? Quantas decisões da sua semana foram feitas baseadas em princípios da palavra de Deus? Nosso desafio para você é esse, querido, para você ter uma oração que faz para ninguém ficar em crise e falar assim: eu oro, mas nada acontece. Eu oro, mas parece que os céus são de bronze. Talvez porque eu não estou tendo fé nas Escrituras, fé na palavra de Deus. Queria terminar esse primeiro ponto com uma frase do Spurgeon também. E o Spurgeon diz sobre a questão da Bíblia, ele fala assim: peça a Deus para não deixar que a sua Bíblia seja a Bíblia de outro homem, mas a sua própria Bíblia.
A boca do próprio Deus falando à sua alma sobre as coisas que servem para a sua paz. Então diga assim comigo, o primeiro ponto, fé na palavra. Vamos avançar aqui para o segundo ponto, orar de acordo com a vontade de Deus. E mais uma história que o pastor de vocês gosta de contar histórias, ele veio lá do Pais Kids. E conta uma história de uma criança que ela tinha umas pedras no fundo da sua casa, umas pedras maiores que ela, tanto em peso como também em tamanho. E aquela criança, ela, coisa de criança. Hoje eu vou brincar, hoje eu vou arrastar as pedras de casa. Quem aqui tem filhos criativos assim em casa? Levanta a mão. E aquele menino falava assim, eu vou arrastar as pedras, e ele pressionava a pedra com as mãos. Também, não, falou, vou pressionar com os pés. O pastor tem que dar uma ênfase aqui, né? Para você me acompanha. Mas não conseguia se mover, e o menino também falou, vou mover com o peso do meu corpo. Então foi lá para trás, né? Com o peso do corpo. E nada acontecia. Nada acontecia, ele não conseguia movimentar aquelas pedras, e o pai dele estava de longe a observar. E o pai dele falou assim, meu filho, você talvez não tenha usado todos os recursos para conseguir movimentar essa pedra. E aí quem tem criança sabe, quando a criança se frustra, muitas vezes ela começa a chorar. E esse menino começou a chorar, mas pai, eu já tentei todas as coisas, eu não consigo. E o pai falou, meu filho, você não tentou todas as coisas. Você ainda não pediu a minha ajuda. E quantas pessoas estão aí nas suas adversidades, no seu dia a dia, lutando, orando, que situações e questões aleatórias, e sem obter resultados, sem chamar a presença, sem chamar o Pai, sem orar a Bíblia, sem orar de acordo com a vontade de Deus, e parece que nada está acontecendo. Então eu falo para você, chame o Pai. Diga para a pessoa que está do seu lado agora, chame o Pai. E eu quero dizer para você que o mundo espiritual que nós como crentes nós vivemos é um mundo de que existem leis espirituais. Da mesma forma que no reino físico, quantos advogados nós temos aqui? Levanta a mão, os profissionais aí do direito, levanta a mão os nossos advogados. Levanta a mão, gente, que vai que alguém tem uma causa e já te chama aí, né? Já sai daqui da igreja hoje com a sua semana embalada. Você sabe que lá na justiça, quando alguém aciona a justiça, é porque ela acha que ela foi lesada, alguma coisa assim, e você entra achando que você está certo. Mas às vezes você está certo, às vezes pode ser que não esteja certo. Por isso que lá você entra na justiça. E ao fim de todo um processo vai se comprovar se você está certo ou não. Então as nossas leis nessa terra são assim. E da mesma forma, o reino espiritual, ele é regido por leis. E a lei do reino espiritual significa que nós temos que orar segundo as promessas de Deus. Que nós temos que pedir segundo a palavra de Deus. Quem aqui quer orar com eficácia? Quem aqui quando orar quer ver o céu, a manifestação do céu? Levanta a mão, deixa eu ver. Deixa os céus verem, ô Senhor, veja isso meu Pai, que visão maravilhosa. Mas vocês vão orar assim com eficácia quando colocarem em prática esses princípios. 1 João 5,14, eu amo esse texto. Ele diz, essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Queria que vocês agora lessem esse texto com fé. Vamos lá, para o pastor beber uma água. Ele nos ouvirá. E para nós obtermos resposta e recebermos respostas, eu queria dentro desse ponto falar de 3 passos. O primeiro passo, diga assim comigo, pedido. Segundo, orar a palavra. E o terceiro, receber em fé. Nas ministrações anteriores eu perguntei para vocês aqui, começando pelo pedido, qual é o seu pedido? O que você precisa? Eu creio que aqui, vocês colocaram alguns pedidos. Vocês colocaram, escreveram o nome de algumas pessoas. Aqui está representando um pedido específico. Você está orando pela salvação ou pela cura de alguém. Esse foi o nosso desafio hoje aqui, quando você escreveu pela fé esse nome. Você precisa ser específico. Qual é o seu pedido? Nós especificamente vamos falar aqui sobre salvação.
sobre uma oração de salvação. E eu queria, antes de abrirmos alguns textos aqui, bíblicos, sobre como orar pela salvação de alguém. Porque eu já ouvi algumas pessoas orarem dessa forma, espero que você nunca tenha orado assim. Você de repente vai orar aqui por alguém, estou lendo aqui nomes, e aí você orando por essa pessoa, e fala assim: Senhor, essa pessoa está desviada, ela está longe do teu caminho. Senhor, que o Senhor provoque um acidente na vida dessa pessoa, para que ela venha para o Senhor. Porque o ditado diz: se não vem pelo amor, vem pela dor. Querido, se você já orou isso, você não orou a Bíblia, né? Você realmente foi antibíblico. Vi pelas reações de vocês. Não é assim que ora para alguém para vir para Jesus. Eu vou dar para vocês, dentre milhares de textos, para que nós possamos orar a palavra, para acolhermos resultados sobrenaturais. Então, o texto clássico, João 3,16. Vamos lá. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou escolher o nome de vocês aqui, esses mais que estão aqui por cima. Quem aqui colocou o nome que está orando pela Aline e talvez o Carlos? Quem colocou esse nome aqui? Aline e Carlos. Levanta a mão com fé, que Jesus alcançava a vida dessa pessoa. Deixa eu ver. Quem colocou? Precisa ter vergonha não. Senão o milagre vai alcançar outra pessoa. Vou mudar. Será que foi de manhã? Então vamos mais aqui em cima. Vamos lá. Alguém que colocou, deixa eu ver aqui o nome bem diferenciado. Quem vai orar pelo Ricardo Labeca? Deixa eu ver. Quem colocou? Ricardo Labeca. Se manifeste em nome de Jesus, irmão. Cadê? Embaixo. Glória a Deus, embaixo. Mais perto do céu, mais embaixo. Vamos lá. Valquíria. Quem colocou que vai orar pela Valquíria? Sangue de Jesus tem poder. De manhã fui certeiro. Amém, está ali. Então vamos supor que a sunamita vai orar pela Valquíria. O que ela vai orar? João 3,16. Deus, o Senhor enviou o seu filho para salvar a Valquíria. E o desejo do Senhor não é que a Valquíria pereça indo para o caminho mais largo, que é o caminho da perdição. Mas o Senhor enviou o seu filho para dar a ela vida eterna. E eu oro por ela, resgata o coração dela. Olha o primeiro texto. Segundo texto, Isaías 61:1. A Bíblia diz: o Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos oprimidos. Então que a sunamita vai orar pela vida da Valquíria. Em nome de Jesus ela vai ser alcançada. Amém ou não amém? A sunamita vai orar: Senhor, as cadeias que prendem a sunamita, porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor ungiu o Senhor para proclamar liberdade, para proclamar libertação. E as cadeias que prendem ela sejam desfeitas agora em o nome de Jesus. Essa é uma oração bíblica. E mais uma oração bíblica aí para você anotar. Eu creio que você está anotando, porque você vai essa semana orar intensamente esses 3 textos. João 16:8, a Bíblia diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Talvez a sunamita está em crise: Senhor, mas eu mando mensagem, eu mando coração no WhatsApp, eu mando a mensagem do pastor pelo YouTube para ela ouvir, mas ela está me resistindo, parece que eu não estou conseguindo a convencer. E eu quero dizer para você, você não convence ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Quem convence é a presença do Senhor. É Ele que vai convencer a vida dessa pessoa, e você vai orar: Senhor, é o Senhor quem convence. Eu estou fazendo a minha parte, eu estou orando, eu estou mandando um presente, eu estou semeando palavras no coração dessa pessoa, mas é o Senhor que vai convencer a vida dela. Então, querido, se você ouve, se você ora a palavra, você vai ser ouvido. Eu quero dizer para você, eu falei que a oração ela é uma comunicação. Diga assim comigo: comunicação. Quem aqui ouve rádio? Rádio Paz FM 89,9, a rádio da família. Ei, Assembleia de Deus, paga o cachê pro pastor. Eu ouço Rádio Paz FM lá no rádio do meu carro.
para eu sintonizar a Rádio Paz FM lá na minha casa. Podia ser da nossa igreja, né? Rádio Paz FM, gente. Eu coloco naquele número. E eu só posso acessar aquele rádio com aquela frequência. Da mesma forma, o céu, a linguagem de oração é uma linguagem de comunicação. Você só acessa o céu se você orar a palavra. Amém ou não amém? Quem entendeu? Então você tem que orar na frequência do céu, se você orar a palavra de Deus. E o terceiro passo dentro desse aqui é receber em fé. Então, sunamita, você já pode sair daqui da igreja, porque a Bíblia fala que a ninguém vemos segundo os olhos da carne. A sunamita não pode olhar a Valquíria pelos olhos da carne e falar, olhar lá na rede social dela e ver a Valquíria no carnaval, ou a Valquíria num bar bebendo. A sunamita, se ela vê isso, ela vai ter a visão do céu. Senhor, eu já vejo a Valquíria na presença do Senhor. Eu já vejo a Valquíria salva. Eu já vejo a Valquíria transformada. Domingo que vem ela vai estar aqui, ela vai estar na minha célula, no meu life group nessa semana. Posso ouvir um amém? Que a Valquíria, ela está representando o nome que você colocou aqui. Eu preciso que você me ajude a pregar e diga um amém. Então você realmente vai ver essa pessoa em fé, transformada pelo poder do Espírito Santo. João 15,7, olha outra promessa que João 15,7 nos dá sobre a vida de oração. A Bíblia fala, se vocês permanecerem em mim, e em minhas palavras permanecerem em vocês. Então estou orando a palavra, eu permaneço na palavra, eu oro a palavra, pedirão o que quiserem e será concedido. Eu não sei se isso te empolga como me empolga, porque olha que a palavra de Deus eu vou pedir, e o Senhor vai me dar, se eu orar a palavra, se eu orar as Escrituras, amém ou não amém? Então nós já falamos de fé na palavra, para uma oração eficaz, fé na palavra. Segundo lugar, orarmos segundo a vontade de Deus. E terceiro lugar, pedirmos intensamente. Lá em Atos 12:5 diz, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Por alguma situação, Pedro foi preso. E a Bíblia diz aqui que quando Pedro foi preso, a igreja não ficou lá julgando Pedro. Foi preso porque deve estar em pecado. Foi preso porque deve ter feito alguma coisa. A igreja não fez isso. A igreja foi orar. A igreja foi para a célula, para a casa de uma pessoa, orar pelo Pedro insistentemente. E eles dobraram os seus joelhos e clamaram, Deus, nós só vamos sair daqui quando o nosso irmão na fé for liberto. E quando o povo de Deus ora, o que acontece, meu irmão? Quando a igreja ora de verdade, o que acontece? Milagres acontecem. E a igreja se colocou aqui como um intercessor. Quando você colocou o seu nome aqui nesse mural, você hoje é um intercessor a partir de agora pela vida desse irmão, dessa irmã, desse parente, dessa criança, dessa pessoa enferma. Amém? E o que o intercessor faz? O intercessor se coloca entre Deus e aquela pessoa. Lá em 1 Timóteo 2,5 a Bíblia diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o Senhor. Ô pastor, você acabou de falar que eu vou ser o intercessor, mas a Bíblia está falando aqui só há um mediador, Jesus Cristo, o homem. Realmente, Jesus já fez isso. Ele não foi lá mediar, ele deu a vida dele por nós. Hoje, como intercessores, o que nós fazemos? A Bíblia fala, fazei lembrança do Senhor. Você vai como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, seguindo todos esses passos para uma oração eficaz. Você vai como um amigo dessa pessoa e você vai fazer esse pedido e apresentá-lo diante do Senhor. É isso que o intercessor faz. Ele faz lembrança ao Senhor da obra que Jesus já consumou na cruz do Calvário. Então, o seu chamado como intercessor é liberar a palavra sobre a vida e sobre a circunstância de alguém que estamos representando aqui pela fé nesse mural. Então, quando a igreja orava pela libertação do Pedro, o que aconteceu quando a igreja ora? Milagres. A Bíblia fala que quando eles acessaram essa frequência do céu, orando pela libertação do Pedro, como a Bíblia fala, aquilo que vocês ligam na terra, será ligado nos céus. O que é ligado no céu, será ligado na terra. E Deus enviou um anjo poderoso lá do céu, para entrar naquela prisão, destrancar todas as portas até onde o Pedro estava. E lá no final, o anjo tomou na mão de Pedro e falou, vamos sair, porque o Senhor está trazendo libertação para você.
E o Pedro saiu dando tchau, dizendo, perdeu, para os guardas da prisão. Saiu dando tchau, vocês perderam. Então olha o que Deus ele faz a partir do quando o povo de Deus ora e se entrega ao Senhor em oração. E a minha pergunta para você está orando com intensidade por essas pessoas? Ah, pastor, a partir de hoje eu vou. Elas vão estar no meu caderninho de oração. Eu vou colocar o nome delas lá na parede, na geladeira da minha casa, e eu vou orar por elas. Olha o que o Tiago ele fala sobre orar por alguém. Meus irmãos, Tiago 5, 19 a 20. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa, e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. É para isso que nós somos igreja. Quando você ora por alguém, quando você realmente apresenta o nome dessa pessoa, na presença de Deus, você está salvando a vida de alguém. Muitíssimos pecados dessa pessoa vão ser perdoados. E nós começamos essa série de mensagens falando lá do George Miller, que foi contemporâneo do Spurgeon ali em 1800. E eu falei para você que o George Miller ele foi um pastor e ele foi o diretor de um orfanato. E a história conta que o George Miller ele sustentou mais de 20 mil crianças com fé e oração para receber os recursos do céu para aquele orfanato. E não tem só essa história sobre a vida do George Miller. Tem uma história que diz que o George Miller, ele tinha um amigo que ele estava orando para a salvação desse amigo, e não só do seu amigo, mas também do seu filho. E a história de George Miller diz que ele orou 40 anos. Diga assim comigo, 40 anos. Ele orou, talvez aqui eu conheço na igreja a história de uma pessoa que tem orado tanto assim, que foi a tia Grace, que orou por 19 anos pela vida do nosso saudoso pastor Jacques. Nós temos uma irmã aqui na igreja que orou 19 anos pela conversão do seu esposo. E sabe o que aconteceu? O George Miller orou 40 anos. Sabe quando esse irmão, esse amigo dele entregou a vida para Jesus? Quando o George Miller estava sendo velado um culto de ação de graças. Quando o George Miller morreu, seu amigo fez a decisão por Jesus. E não somente seu amigo, uma semana depois da morte de George Miller, o filho do amigo também entregou a vida para Jesus. Então, meus queridos, se você ora a palavra, se você ora a palavra com fé, com confiança, ora segundo a vontade de Deus, pede insistentemente, Deus a seu tempo vai ouvir essa oração. Amém? Não tem essa coisa de nós colocarmos Deus na parede, que o Senhor tem que responder, mas Deus, Ele vai responder, porque como eu disse para vocês, Deus Ele está trabalhando nos nossos corações. E a melhor forma de tratar o nosso caráter é através de uma vida de oração. Olha só essa frase do Sidlow Baxter, o que ele diz sobre nós sermos insistentes. E essa é a hora que você vai pegar o seu celular, vai tirar foto dessa frase, vai postar e vai marcar a igreja também, para os seus amigos verem isso. Essa frase diz: os homens podem desdenhar nossos apelos, rejeitar nossa mensagem, opor-se aos nossos argumentos, desprezar-nos, mas nada podem fazer contra as nossas orações. Seus amigos podem rejeitar a mensagem que você está mandando de coraçãozinho para eles lá no WhatsApp. Pode rejeitar as visitas que você quer para falar de Jesus para eles. Mas a sua oração, meu querido, eles não podem resistir. Então continue orando pela vida dessas pessoas. Então nós falamos desses 3 pontos. Queria que você me ajudasse aqui a repetir os 3 pontos. Primeiro ponto, que nós precisamos para ter uma oração eficaz. Fé na palavra. Diga assim comigo, fé na palavra. Segundo ponto, ore segundo a palavra, a vontade de Deus. Vamos lá, o segundo ponto, orar de acordo com a vontade de Deus. E o terceiro ponto, pedirmos insistentemente. Peça intensamente, insistentemente. Esse é o momento de Deus para você agora. Esse é o momento onde nós vamos clamar por essas pessoas. Eu queria pedir que você que colocou o nome de alguém aqui, você se dirigisse ao altar do Senhor. Porque essa é a hora, como eu falei no início dessa série de mensagens, nós falamos que a oração é como um rio. Eu poderia ficar falando para você aqui tantas vezes sobre oração, mas nós precisamos pular lá nesse rio.
Nós precisamos colocar em prática. E eu queria desafiar você, saia do seu lugar e venha para cá, seja de joelhos ou seja em pé, para nós termos um tempo de oração por essas pessoas. Essa é a hora onde você vai aplicar a sua fé. Essa é a hora onde você vai orar a palavra sobre a vida desses irmãos, dessas irmãs. Queria que se de repente você não veio, não colocou o papelzinho, mas você tem alguém que você está gerando para a salvação, ou alguém que está enfermo. Esse é o momento de nós tirarmos um tempo de oração por esses amados irmãos.